TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, a gente prometeu e estamos cumprindo. Mais uma vez, programa Respostas, nesse sábado aqui pela TV Imaculada. Você que estava assistindo aí o programa do Padre Reginaldo, a gente apareceu 2 vezes aí exatamente para convidar você para estar aqui conosco. Antecipei aí, de certa forma, né, um furo de reportagem sobre 2 perguntas que chegaram para nós hoje. Você sabe, esse programa, ele trabalha, ele serve a comunidade, todos aqueles que querem buscar iluminar. Todo mundo está procurando resposta. Daí vem o nome desse programa, Respostas. E essas respostas são para quê? São normalmente respostas que são associadas para aquelas pessoas que associam o caminho das suas escolhas pessoais, as escolhas da sua vida, querem que esse caminho seja iluminado pela fé. Então, nesse sentido, o programa aparece para iluminar o caminho de vocês. Não temos fórmula de bolo, é algo que eu sempre falo, mas é importante a gente buscar essa iluminação. Quem nos ilumina? Sobretudo, o Espírito de Deus, a palavra dele, a tradição da nossa fé. E a gente tenta fazer esse caminho juntos aqui nesse programa. Muito obrigado pela participação e para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de dizer no começo do programa hoje uma coisa muito especial que está acontecendo hoje. Não sei se vocês sabem, mas a ONU decretou hoje como Dia Internacional da Caridade. E tem motivo. Sabe por que a ONU decretou hoje o Dia Internacional da Caridade? Por causa dela, Madre Teresa de Calcutá, a Santa dos Pobres. Exatamente, hoje é a memória litúrgica de Santa Teresa de Calcutá, essa mulher que viveu a sua vida doando-se inteiramente ao projeto de Deus. Foi canonizada, reconhecida pela Igreja, o seu grande amor, a sua grande caridade, tudo isso fundamentado no seu amor a Deus e amor ao próximo. Madre Teresa nos mostra isso, que a caridade é o fruto da santidade. Nossa santidade aparece, ela se concretiza no amor pelo próximo. Então, com grande alegria, nós celebramos a memória litúrgica de Madre Teresa de Calcutá. Estava lembrando aqui um pouquinho antes que ela foi muito amada pelos papas, ela se tornou, por exemplo, amiga íntima, uma amizade muito fraterna com João Paulo II, mas também tem episódios muito interessantes que Papa Paulo VI, quando visitou Calcutá, quando foi visitar Madre Teresa, deixou também de presente para os seus pobres o Papa Móvel, que de fato foi feito um leilão que conseguiu arrecadar muito dinheiro para poder ajudar seus pobres. E hoje eu li uma coisa muito interessante de Madre Teresa de Calcutá. Eu sei que boa parte de nós cristãos, na literatura, procuramos fazer escolhas na leitura da vida de santos. E poucos conhecem, por exemplo, praticamente o diário que Madre Teresa escreveu. Causou algumas polêmicas, algumas interpretações. Por quê? Porque tem sempre alguém que quer tirar o drama, né, das próprias citações dos santos e acaba adocicando demais o texto. Então, não precisamos dessas interpretações. Madre Teresa tinha um jeito próprio de falar, por exemplo, da escuridão da sua alma, das grandes crises que Madre Teresa viveu também. Mas foi uma mulher que nunca retrocedeu na sua confiança em Deus. Porque ela via aquela pobreza, ela via aquela miséria, se deixava tocar e às vezes perguntava a Deus, por que isso? Então, vejam, os santos também perguntam, os santos fazem perguntas. E o texto que eu li hoje cedo de Madre Teresa, ela perguntava que o caminho certo é que o hindu seja um bom hindu, que o muçulmano seja um bom muçulmano, que o católico seja um bom católico. Então, essa mulher que soube viver também de maneira ecumênica, com respeito a todas as expressões religiosas. E, de fato, Madre Teresa foi muito defendida, inclusive pelos próprios hindus, quando foi acusada de proselitismo, ou seja, de que estaria ajudando aos pobres para conseguir a conversão dos hindus ao catolicismo.
e Madre Teresa foi defendida pelas próprias lideranças religiosas hindus. Que bonito, que bom, um capítulo muito bonito da história da igreja. Tá vendo? Na igreja não tem só defeitos, não tem só escândalos. A grande luz que aparece na vida da igreja são esses homens e mulheres, são eles os grandes reformadores da igreja, os santos, que pelo seu testemunho trazem para nós a luz de Deus e acalentam nosso coração e nos dão esperança para a gente caminhar para o céu. É isso que nós queremos. Muito bem, vamos agora, vocês sabem que nesse primeiro bloco do nosso programa, se você está aí pela primeira vez, a gente quer refletir sobre um texto. É um texto que é importante para a igreja, é um texto de fundamental importância, e a partir desse texto a gente faz uma reflexão. Hoje nós estamos indo para os finalmente, digamos assim, do documento que nós estamos lendo desde o início do programa. Qual que é esse documento? A Lumen Gentium, que é um documento que foi construído no Concílio Vaticano II pelos bispos do mundo inteiro reunidos. A gente sabe que o concílio é um momento especial da igreja e nesse concílio se refletiu, por exemplo, qual é a missão da igreja, qual é a sua natureza. Como fruto dessa reflexão, nasceu esse documento. E agora nós estamos indo para o capítulo 8º, o último capítulo da Lumen Gentium. Desde o início do programa As Respostas, nós estamos nesse documento. E hoje vamos começar a falar sobre um novo tema. O tema é a igreja, mas agora vamos olhar Maria dentro do mistério de Cristo e do mistério da igreja. Vamos disponibilizar para vocês aí agora a leitura deste texto e depois a gente já volta para fazer a reflexão. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. A Santíssima Virgem no mistério de Cristo. Querendo Deus, sumamente benigno e sábio, realizar a redenção do mundo, quando chegou a plenitude dos tempos, mandou o seu Filho nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos, o qual, por amor de nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Este mistério divino da salvação revela-se e continua na Igreja que o Senhor constituiu como seu corpo e na qual os fiéis, unidos a Cristo, sua cabeça, e em comunhão com todos os seus santos, devem também, em primeiro lugar, venerar a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Lumen Gentium, número 52. É muito importante a gente acompanhar a introdução desse capítulo, é a igreja falando da Mãe do Senhor. Exatamente. O texto da Lumen Gentium introduz o capítulo 8º da reflexão sobre a igreja, falando sobre o lugar de Maria na fé, para a fé dos cristãos. E nesse sentido, o texto vai nos colocar, em primeiro lugar, associar Maria ao mistério de Cristo. A partir da sua associação ao mistério de Cristo como Mãe de Deus, essa é a prerrogativa, é a gênese de toda a nossa relação com Maria, porque o Filho de Deus, ao vir por seu amor, por sua predileção pelos seres humanos, veio a este mundo. O mistério da vinda deste Filho de Deus acontece pela sua encarnação. E Maria é profundamente atingida, digamos, por este mistério, porque na decisão divina, o caminho que Deus escolheu para se encarnar foi o caminho da sua humanização. E nesse sentido, Jesus precisava ser humano em tudo. Ser humano em tudo significa ter uma mãe, significa nascer de uma mulher. E neste sentido, o Espírito Santo desce sobre esta mulher e ela aparece para os cristãos como esta morada de Deus. O sim de Deus foi dado por Maria. Paulo mesmo faz uma comparação, uma contraposição, digamos assim, entre Maria e Eva, porque Eva, pelo seu não, pela sua desobediência, introduziu o pecado no mundo. Maria, pelo seu sim, traz para nós o Salvador. Deus consulta Maria. O relato de Lucas, onde o anjo Gabriel vem consultar Maria, e Maria tem suas perguntas. Como se fará isso se eu não conheço o homem? Maria quer entender o mistério, mas sabe que esse entendimento ele acontece e vai se desvelando à medida que o caminho vai chegando. Ela nem imaginava, talvez, que desde o início,
que, por exemplo, parte desse mistério seria um mistério de muita dor, de participação na paixão de seu filho, na reta final, digamos assim, da sua vida neste mundo. E Maria sempre presente. Então Maria nos é apresentada como mãe de Cristo e em Cristo mãe de todos os cristãos. Porque nós bem sabemos que é do mistério pascal que também nasce a filiação maternal nossa em relação à Virgem Maria. Porque quando Jesus diz do alto da cruz, no momento onde ele se entrega e nos entrega, Mãe do Senhor, nós somos representados pelo discípulo João, o discípulo amado: eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então essa filiação nasce sobretudo em primeiro lugar pelo desejo do filho. Nós estamos obedecendo a Cristo quando nós amamos e veneramos a Virgem Maria. Veneramos por quê? Porque o culto de adoração não toca Maria, porque Maria é uma criatura agraciada, cheia de graça, plena de Deus, mas sempre criatura é. E nesse sentido, nós não podemos de fato adorar Maria, porque a adoração é devida somente a Deus. Mas nós não podemos ignorar o papel e a missão fundamental de Maria em relação ao mistério de Cristo. E por causa da sua especial participação no mistério de Cristo, porque Maria se envolve como primeira, digamos assim, como primeira cristã. Porque o que é a vida cristã? Viver segundo o projeto de Deus. Dizer também: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não por acaso Maria é colocada como ícone da igreja. O que é o ícone? O ícone, ele tenta representar o ideal do mistério divino e ele se apresenta para nós como modelo. Nesse sentido, Maria é um modelo da igreja, a primeira cristã. Por quê? Como é que Maria adentra no mistério de Deus? Como é que ela participa de maneira peculiar nesse mistério da salvação, na decisão de Deus? Maria participa de modo, digamos assim, absolutamente singular dentro desse mistério da salvação. Por isso que todos os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo são chamados a venerar a Mãe do Senhor. Esta veneração, muito pelo contrário, não desvia o foco do necessário cristocentrismo da nossa fé. Por quê? Porque nós olhamos para Maria a partir do mistério de Cristo. O mistério de Maria só ganha sentido e plena luz a partir do mistério do seu Filho. E nesse sentido, o dogma da maternidade é a origem de todas as outras dimensões que fazem de Maria um membro excelente da Igreja. Nesse sentido, Maria destaca-se, brilha entre os santos como aquela que é também coroada por nós. O que é essa coroação? É sinal de gratidão, porque Maria deu sim, a terra se abriu para que o Salvador pudesse vir, como nós cantamos, né? No tempo do Advento. Abre-se a terra, germine o Salvador. Então Maria tornou possível que o Filho de Deus fosse concebido em seu seio. E Maria também participa de maneira muito peculiar ao discipulado, aquele faça-se que Maria disse no início, faça-se em mim, segundo a tua palavra, ele foi continuamente, progressivamente sendo dito, de maneira que quando chegou a reta final da vida do filho, Maria estava lá de pé, aos pés da cruz, ao mesmo tempo que demonstrava seu amor ao filho, demonstrava ser fiel àquilo que ela prometeu a Deus. Eu vou até o fim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso que nós olhamos para Maria como um grande exemplo. Eu sempre falo para as pessoas que o nosso carinho, a nossa devoção e o nosso amor a Maria não passa simplesmente pelas nossas orações e pela solicitação de sua intercessão, de sua particular e especial intercessão, mas sobretudo pela imitação. Maria nos mostra que o faça-se realiza o projeto de Deus, concretiza, porque Deus conta conosco, conta com mediações que colaboram com seu projeto de salvação. Muito bem, falamos hoje já de duas grandes mulheres, Madre Teresa e nossa amada Maria, Mãe do Senhor,
mãe da igreja. Chegamos ao final desse primeiro bloco, mas eu gostaria de pedir para você não saia daí, porque nós já vamos voltar e vamos começar a responder as suas perguntas. Aliás, está aí já, está à disposição de vocês o número do telefone. Você pode nos ligar, pode mandar o WhatsApp, porque nós estamos aqui a serviço. Gente, vamos para o intervalo, mas a gente já volta. Muito bem, aqui voltamos. Muito bonito esse vídeo do Papa para esse mês. Toda a preocupação do Papa, o seu magistério é muito preocupado com a questão da ecologia. Aliás, nós precisaríamos aprofundar muito a questão da ecologia integral. O que significa esse termo integral? Porque a preocupação com o mundo criado é uma preocupação que deve tocar profundamente o coração de todos nós. Aliás, eu diria que o meu 7 de setembro vai ser um pouco triste, porque haja vista o período que nós vivemos, tantos irmãos e irmãs nossos que nos deixaram. Nossa comunidade mesmo teve a notícia de um irmão da comunidade lá do Santuário Nossa Senhora da Abadia, ele também campista, que não conseguiu aí na reta final, infelizmente veio a falecer também pelo Covid. Então é um dia de muita reflexão, a gente pensa muito, né? Nessas coisas aí. Eu fico preocupado também com a Amazônia, com o nosso Pantanal, e são preocupações que a gente tem que ter no coração. São preocupações porque esse mundo criado Deus criou para todos, mas parece que alguns fazem questão, né, de achar que o mundo é só deles. Então, nós vamos precisar cada vez mais criar essa consciência nos cristãos, porque vergonhosamente parece que isso conta muitas vezes com uma certa omissão nossa. Digo vergonhosamente, né? Porque o mundo foi criado por Deus e a gente não pode esquecer isso, que ele não está a serviço somente de uns. Deus não criou o mundo, não deu posse de nada, não veio de Deus. Nós precisamos pensar na doutrina social da igreja, por exemplo, o tema da destinação universal dos bens. Porque já tem gente aí que quer privatizar a água, daqui a pouco, gente, só vai viver quem tiver dinheiro. Ninguém mais vai poder tomar água se não tiver dinheiro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia dessa mercantilização, instrumentalização de tudo. Tem coisas que são dons. Estão dizendo que só falta agora começar a cobrar pela energia do sol. Não vai demorar muito, não. Não pensem nisso. Então a gente precisa se cuidar sim da criação, da casa comum, como nos fala o Papa Francisco. Sei que isso incomoda alguns, mas é isso mesmo. O profeta, o evangelho incomodou muita gente no tempo de Jesus, não pode ser diferente hoje. Muito bem, olha, com alegria. Eu sei que de vez em quando aqui a gente leva umas cacetadas no programa, mas também leva, né, alguns assopros, alguns carinhos. Então eu gostaria de agradecer a participação. Chegou, Eveline, chegou no final do programa passado, a Ramona me mandou, chegou aqui pelo meu celular, o seu agradecimento, tá? Muito obrigado pela sua sintonia. A Eveline, lá da Vila Alba, ela disse o seguinte: bom dia, como eu gosto desse programa. Padre, o senhor é muito legal, tenho aprendido muito. Olha, Eveline, cuidado, hein? É porque você não convive comigo, hein? Acho que você mudaria de ideia. Brincadeira, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho. Aí ela continua dizendo: obrigada por ensinar de uma forma tão simples a palavra de Deus. Eveline, Vila Alba. Eu fico contente, Eveline, com esse testemunho seu, porque a tentativa nossa não é de fazer um programa intelectualista, no sentido, sabe, às vezes as pessoas no final de uma homilia falam, nossa, no final da missa, né? Oh, meu Deus, como o padre falou bonito hoje. O que ele falou? Não sei, não entendi nada. Então, não, Deus se comunicou. Ontem nós estudávamos as parábolas, o quanto Jesus se utilizou de todos os temas, né, da criação, falava de joio, falava de ovelha, falava sobretudo do contexto rural em que as pessoas viviam, de modo que as parábolas davam um acesso imediato à compreensão das pessoas quando Jesus falava do reino. Isso significa que da parte de Jesus existia sim uma preocupação de ser compreendido, de ser entendido. Então,
eu fico contente com isso, tá? Também recebemos críticas, não tem problema nenhum, a gente sabe lidar com isso. Nossa autoestima nos ajuda a superar e às vezes, inclusive, temos autoestima suficiente para dizer erramos. Dei um dado que não estava correto, tá certo? Porque ninguém casa com fake news. Cristão não pode jamais aceitar a fake news porque é a antiética da comunicação. É enganar as pessoas, tá? Como eu já sei que tem cristãos que o padre avisa que está transmitindo fake news e continua lá, não tira do Facebook, né? Eu aviso aqui para todo mundo. É aquela coisa, a mensagem é mandada. Quem é que assume? Quem é que aceita? Quem é que recebe? Nem todo mundo. Mas eu avisei. Eu digo, eu fiz minha parte. Porque tem gente que é mau caráter mesmo, sabe que está passando uma mentira. Mas por que aquela mentira continua sendo passada? Porque reafirma algo que eu penso. Não importa se é mentira. Vergonha, né? Se diz católico ainda. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos também para um outro agradecimento. Meu Deus, hoje nós estamos assim só recebendo flores. Que coisa boa. A Janete Amiso, eu acho que o sobrenome é assim. Janete. A Janete é lá do bairro Santa Fé. Que bairro com nome bonito, né? A fé é santa, porque nos aproxima do santo. O que diz a Janete? Padre, gosto muito de sua pessoa e de sua palavra cristã. Nesse Dia Mundial da Caridade, desejo que o senhor seja muito abençoado. Janete, obrigado, acolho, recebo o seu desejo de bênção para mim, que Deus também retribua, também pedindo que Deus seja pródigo em abençoar você nesse Dia da Caridade, para que a vida cristã frutifique também na caridade neste dia. Obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado, Janete. E não saia daí, porque hoje nós temos perguntas. Aliás, Janete, não sei se você sabe, nas chamadas anteriores hoje o padre apareceu aqui um pouquinho mais cedo, né? Eu falei pro pessoal, olha, não me chama para vir muito cedo não, que o padre quando acorda muito cedo fica violento, fica bravo. Era para brincar, mas para dizer que eu já antecipei 2 perguntas hoje, antes, durante o programa do padre Reginaldo Manzotti. Agora eu vou começar por uma delas, a primeira que eu soltei para vocês. Por que, atenção, porque o mês de setembro é considerado o mês da Bíblia? Gente, essa pergunta, eu não me lembro da pessoa que me mandou, por isso que nós não colocamos o nome aqui, tá? Mas alguém que eu acredito que foi na rua mesmo, lá na paróquia, no Santuário da Abadia. Então, mas essa pergunta é muito interessante. Por que o mês da Bíblia foi escolhido aqui pelos católicos do Brasil? Setembro foi escolhido como mês da Bíblia. Vejam, existe um evento que acontece no mês de setembro, que nós celebramos e que tem uma profunda relação com a Sagrada Escritura. Porque vejam, em que língua foi escrita a Sagrada Escritura? Hebraico, aramaico e algumas partes do Antigo Testamento e praticamente todo o Novo Testamento em grego. Vejam, essas são as línguas originais. A Sagrada Escritura foi escrita nessas línguas chamadas línguas originais. Em 382, tem uma pessoa que nós conhecemos, que nós veneramos, que nós admiramos pelo seu testemunho. E essa pessoa fez uma coisa extraordinária com a Sagrada Escritura. O que essa pessoa fez? Acho que melhor eu dizer o nome dessa pessoa. São Jerônimo. Jerônimo era um monge que viveu ali, tá? Em 382 por ali, traduziu, pegou toda a Sagrada Escritura do original hebraico, do original grego e traduziu para o latim, a chamada tradução Vulgata. Por quê? E vocês imaginam o quanto isso foi revolucionário? Porque muita gente não lia. As culturas circunvizinhas não liam em hebraico, não liam nem o mesmo grego. Então o que isso significou para a humanidade? Muito. Imagina quantos anos esse homem não ficou lá traduzindo a Sagrada Escritura. São Jerônimo foi tradutor da língua original para o latim. E nesse sentido, dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo, este grande santo. Aliás, São Jerônimo é também chamado de doutor da igreja, exatamente porque esse homem tinha um conhecimento maravilhoso. Então, sabe, nós também devemos a São Jerônimo a graça de poder ter a Sagrada Escritura hoje. São Jerônimo, então, foi esse
foi esse grande homem, letrado, sabido, inteligente, que no seu tempo fez esse trabalho minucioso, cansativo, mas foi um trabalho de suma importância para o cristianismo, que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa acolher a divina revelação na sua modalidade escrita na Sagrada Escritura. Então, São Jerônimo, rogai por nós, nossa gratidão. Por isso, o mês de setembro é escolhido como o mês para os católicos aqui do Brasil. Mês de agosto, mês vocacional, é uma tradição mais nossa, digamos assim dizer, não é algo geral, né, da igreja. E também o mês de setembro, então, mês da Palavra de Deus. Gente, mais importante do que saber, atenção, mês de setembro, se é o mês da palavra, então é o único mês que a gente vai cuidar da palavra de Deus? Absolutamente, a palavra de Deus é importante sempre, sempre. Aliás, uma das coisas lindas que o Concílio Vaticano II fez na nossa vida foi oferecer ao povo de Deus uma farta mesa da palavra de Deus. A liturgia da palavra, o primeiro momento da Sagrada Eucaristia, é esse escutar, é esse saborear a palavra de Deus. Mas eu sempre digo aqui no programa, alguns ainda fazem cara feia para o padre, mas nós católicos precisamos ainda crescer muito no amor pela Sagrada Escritura. Precisamos crescer muito nesse sentido. Nossa espiritualidade tem que ser mais bíblica. Não tenho nada, o padre nunca falou aqui contra devoções, o padre falou aqui contra devocionismo. Tem gente que fica esperando, é bênção do padre para água, para isso, para aquilo, só se apega a essas coisas. Depende, parece, só dessas coisas. Isso aqui é cristão que está na papinha ainda. Que nós precisamos de coisas mais substanciais para a nossa fé. As devoções são importantes, mas não pode ser o centro, gente. É isso que eu falo, não me interpretem mal. Aliás, eu sempre digo que a gente tem que responder pelo que falou, não pelo que as pessoas interpretaram. Se bem que a gente tem a obrigação da clareza, isso é verdade. Essa é a responsabilidade de quem está se comunicando. Mas é importante que nós tenhamos uma espiritualidade mais bíblica, revalorizar a Sagrada Escritura. Até no curso de teologia a gente vive discutindo que o Concílio Vaticano II falou que a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Não sei se conseguiu ainda não. A gente está precisando caminhar para isso, tá? Então, por isso que mês de setembro foi escolhido pelos católicos como o mês da Bíblia, da Sagrada Escritura. Não é o mês só de ficar fazendo aquela dancinha, né? Que são sempre os mesmos passos. Eu acredito que isso se diminuiu um pouco nas nossas comunidades até, né? Não querendo ser muito conservador, mas com relação a essas coisas. Sempre tinha no mês de setembro essa dança, a dancinha com a entrada na liturgia da Sagrada Escritura. Temos que passar para além disso. Eu sempre digo para as pessoas que eu faço direção espiritual. O evangelho do dia tem que ser o alimento da jornada nossa. Não é horóscopo, não é previsões astrológicas e assim por diante. O católico tem uma bússola. A bússola é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Por isso nos encaminha para Ele, nos coloca no caminho da salvação. Então, vamos amar mais a Sagrada Escritura, tirar a Sagrada Escritura lá da estante que está lá empoeirada. Nossa, quando a gente entra na casa de alguns católicos, a Sagrada Escritura, que bonito, gente. Que bonito que está destacado lá, sinal que você dá importância. Mas dá importância mesmo? Está tudo empoeirado a sua Bíblia. Gente, nas horas difíceis tem salmo para a hora difícil. Tem salmo para a hora de alegria, a hora do louvor, a hora do medo. Gente, tem salmo até para a hora que a gente está assim, Deus, por quê? Tem salmo até para a hora do grito, meu Deus, por que me abandonastes? Tem salmos para tudo. Então, rezar a Sagrada Escritura, rezar a partir da Sagrada Escritura. Isso nós precisamos crescer muito. Aliás, eu faço uma crítica também, que também tem gente que torce o nariz e não gosta muito. Que ultimamente nossos cantos são muito emocionais, gente. Meu Deus, gente com diabetes acho que sofre. Ai, meu Deus do céu. É tudo meu, é tudo eu. Os cantos de um certo tempo, chamados cantos litúrgicos, se respirava a Bíblia, se respirava a tradição da fé. Agora é um emocionalismo, tá certo. Vocês vão dizer, padre, mas era muito frio. Tá certo, nós tivemos um período muito racionalista. O equilíbrio, é isso que eu quero dizer, o equilíbrio. Tá? Então, ter cantos bíblicos com profundos fundamentos bíblicos, nossos cantos
precisam retomar um pouco. É muito sentimentalismo, gente, pelo amor de Deus, é choro de cá, é choro de lá. Vamos evitar os extremos. Quando se fala, sobretudo, da Assembleia Litúrgica, que é o momento da igreja, é a eclesiofania, que eu falo que é a Sagrada Escritura, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante, gente, pelo amor de Deus. Outra pergunta da Isabel Martins, vamos passar para a pergunta da Isabel Martins, está quase terminando esse segundo bloco, mas vamos começar. Se não der tempo, eu volto depois. Isabel, Campo Belo, Isabel lá do Campo Belo. Qual a diferença dos evangelhos canônicos e apócrifos? Canônicos, cânon, vem traduzindo a palavra cânon, seria regra, norma, aceito como regra, aceito como norma. Quando é que a gente diz, a igreja disse, esse evangelho é canônico? Quando se reconheceu o seu caráter de inspiração. Aí, Isabel, aí você vai dizer, padre, e o que significa reconhecimento do caráter de inspiração? A igreja disse, é palavra revelada porque o Espírito Santo inspirou o autor sagrado. Aí é canônico. Não o contrário. O que é o contrário? É canônico porque é inspirado? Não. Porque a igreja reconhece que o autor sagrado estava inspirado pelo Espírito, esse texto é canônico. Logo é considerado revelação. Se é considerado revelação de Deus, é canônico. Ou seja, é regra de fé. E que são apócrifos? Apócrifos. Você sabe, Isabel, que no tempo em que nós construímos, digamos assim, a igreja reconheceu os livros canônicos, existia uma multidão de outros livros, inclusive muito maior do que os livros que nós temos, com o reconhecimento da canonicidade, e não foram considerados canônicos. Ou seja, são chamados evangelhos apócrifos. Para que eles são usados? Não são usados como regra de fé, mas para estudo. Porque são textos do tempo. Então tem muitas informações que nós temos, da tradição inclusive, com relação... Vamos dar um exemplo. Quem eram os pais de Nossa Senhora? Informações extra-bíblicas. Estou dizendo contra a Bíblia. Extra-bíblicas. Então, para estudos, os evangelhos apócrifos são muito interessantes. Alguns deles falam de fatos extraordinários, que Jesus ressuscitava um passarinho, ele matava, ele ressuscitava. Coisas assim que a igreja entendeu que aquele ali não era um texto revelado. Não seria parte da Sagrada Escritura. Reconhecer a canonicidade significa dizer, esse livro vai fazer parte da Sagrada Escritura, esse livro não. Esses livros que não foram considerados canônicos são os evangelhos que a gente chama de apócrifos. Tem vários, volta e meia se descobre um novo livro apócrifo, mas ele não é reconhecido como caminho de fé, como revelação, assim como nós temos na Sagrada Escritura. Tá certo? Isabel, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E nós chegamos ao final desse segundo bloco, mas nosso encontro continua, porque nós temos ainda um terceiro, tá? Eu espero que você esteja gostando do nosso programa de hoje. Ainda dá tempo de você enviar sua pergunta. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, nós que reiniciamos esse terceiro bloco com essa imagem belíssima do Imaculado Coração de Maria, esse coração dessa mãe que acolhe nesse coração toda a humanidade, um coração cheio de graça, e quando a gente fala que ele é cheio de graça, nesse coração não se encontra nenhum obstáculo à ação de Deus, à sua graça. E de fato, eu quero aproveitar, e já que estou falando do Imaculado Coração de Maria, apresentar para vocês uma pergunta que chegou do Rio de Janeiro, para o meu amigo do Facebook, o Alex, ao qual eu agradeço. Eu passei para ele no intervalo ali pelo Facebook o site da Sintonia da TV Imaculada. Alex, muito obrigado pela sua participação lá do Rio de Janeiro. Que coisa boa. Fico muito feliz pelo seu gesto de carinho e de amizade, meu irmão. Grande abraço para você e para sua família. Aliás, o Alex tem uma família abençoada. Ultimamente apareceu mais uma princesinha para trazer mais alegria para essa família, e a gente acompanha sempre pelas redes sociais. Deus abençoe você e sua família. O Alex do Rio de Janeiro nos diz o seguinte: bom dia, diante de todo este mistério, a pergunta do Alex tem relação com
com o que nós falamos sobre Maria no primeiro bloco de hoje, que foi a leitura de como Maria participa do mistério de Cristo e participa do mistério da igreja. Falamos do sim de Maria. Então a pergunta do Alex faz referência ao que nós comentamos no primeiro bloco. Diz o Alex: diante de todo este mistério da vida de Cristo, da vinda de Cristo, eu pergunto, se Maria tivesse dito não à concepção, quais seriam os rumos ou vias para a vinda do menino Deus? Vejam que aqui nós já temos uma pergunta muito interessante, mas a pergunta dele continua. Depois eu volto para esse primeiro momento. A pergunta se baseia, continua o Alex, no livre-arbítrio de cada um. Se o Alex está falando do livre-arbítrio de cada um, Maria tinha também seu livre-arbítrio. Certo? Correto? Uma vez que Maria era noiva e amava José, teria ela o direito de se abster do convite? Vocês entenderam? A pergunta aqui é séria. Grande abraço e sua bênção, amigo. Tão distante e tão próximo. Verdade, verdade, Alex. O Alex sempre no final das mensagens manda essa bonita mensagem de tão distante e tão próximo. Meu grande abraço, irmão, e que Deus lhe conceda as suas bênçãos. Assim seja. A pergunta do Alex, primeiro, existia a possibilidade de Maria dizer não? Sim. A possibilidade sim, porque consultada, a ação de Deus não despreza a liberdade humana. Porque a ação de Deus é exatamente para nos libertar. Por quê? Porque se Deus luta contra o pecado, é porque o pecado escraviza. Então Deus não poderia ferir a liberdade para conseguir nos libertar. Se o seu trabalho, se a ação da graça, primeira, quando chega na nossa vida, qual que é? Libertar nossa liberdade. O que é o pecado original? É aquele elo, aquela cadeia, é aquele ranço, né, nascido de um não original, que nós falamos de uma desobediência das origens, que repercute na história da humanidade, de modo que todos nós, segundo a fé católica, claro, no respeito a outras visões distintas, nós somos, digamos assim, dominados por esta força que chamamos pecado original. Já conversamos um pouco sobre o pecado original, dito assim ele fica um pouco solto, mas nós não temos tempo de adentrar agora no momento no específico da problemática do pecado original. Mas uma coisa que é importante, se Deus vem para libertar nossa liberdade, não faz sentido que Ele passe por cima da nossa liberdade. Porque o apelo de Deus, o chamado de Deus, é sempre um chamado onde o não é possível. O não é sempre possível. Sabe, Alex, uma coisa que eu digo, eu falo assim, aqueles teólogos apressadinhos que querem tirar o inferno da nossa doutrina. Eu concordo, você não pode fazer uma pregação falando só do inferno, no sentido de usar o inferno como mecanismo de medo, mas nós não podemos tirar o inferno da nossa doutrina. Por quê? O inferno existe porque a possibilidade de dizer não a Deus está sempre presente. Está sempre presente. Todos os grandes mediadores da salvação, nem todo mundo disse sim a Deus. Isso não significa que Deus não continue sua obra. Eu não posso cogitar, Alex, não poderíamos cogitar qual seria o outro caminho que Deus escolheria. Mas se Deus escolheu o caminho da encarnação, e se Jesus, sendo Deus, terá que ser em tudo homem, se foi esse caminho, o caminho teria que ser necessariamente a encarnação. Por quê? Porque o homem nasce. O ser humano, o homem e a mulher, nascem de uma geração. Embora aqui, no caso de Maria, já existe um outro elemento. Não teve a participação de um pai biológico. Nós falamos, nossa fé professa que essa geração aconteceu pela ação do Espírito. Mas Maria gerou no seu ventre o Filho de Deus. Então veja, Maria poderia dizer não, poderia, estava sempre diante dela. E atenção, o fato de que Maria tenha perguntado ao anjo como isso vai acontecer, como é que eu vou ter um filho se eu não conheço o homem?
E o que a Sagrada Escritura fala do verbo conhecer? Segundo a Sagrada Escritura, o verbo conhecer, às vezes, está querendo falar de relação íntima. Inclusive, pode, por vezes, conotar relação sexual. Eu não conheço homem. Como se fará isso? Se Maria pergunta a Deus, faz uma pergunta a Deus, é porque ela quer entender o que ela está para assumir. Então, de fato, o anjo responde, olha, não precisa ficar preocupada, vai ser o Espírito de Deus, o Altíssimo vai enviar o seu Espírito, com a sua sombra vai te cobrir e você vai gerar, porque o que você vai gerar no seu ventre é o Filho de Deus. Então veja, tem toda a ação de Deus nesse meio. Qual seria o caminho se Maria dissesse não? Então a primeira resposta que eu dou, Alex, é que o não é sempre possível. Maria também tem livre arbítrio. Mas uma coisa que o mistério de Maria contempla também, e a nossa fé, levou um tempo maior para descobrir. Que Maria não participa, como o restante da humanidade, desse bloqueio que eu e você temos. Qual é o bloqueio que nós temos? É essa força que o pecado tem em nós. É esse desequilíbrio que tem dentro de nós. Maria não tem. Maria não tem esse desequilíbrio que o pecado gera em nós. A desarmonia, a desavença, todos os frutos, digamos assim, das obras do mal que podem encontrar. O mal também encontra no coração humano, às vezes, um sim. E ele fica tentando para encontrar o nosso sim. Então, Deus aborda Maria, mas nós temos que saber que Maria é toda cheia de graça. Significa que nela não tem esse obstáculo que temos em nós. E ela termina, de fato, esse encontro acolhendo. O que nós temos de concreto, Alex, é que a história revela que Maria acolheu todo o propósito de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se. Quer dizer, realize-se realmente. Não ficou na teoria. Que seja feito em mim segundo a tua palavra. E Maria viveu a obediência constante. O que não quer dizer que Maria não tenha feito um processo, que Maria não tenha feito um caminho. Porque às vezes, Alex, nós cristãos temos mania de florear muito as coisas, de romantizar. Mas Maria faz um caminho bem difícil também. É uma mulher que é provada continuamente pelos grandes desafios que uma missão tão grande comporta. Então, meu irmão, o que seria de Deus se tivesse um não de Maria? Provavelmente Deus... Aqui são cogitações, eu não posso sair... são probabilidades. Provavelmente ele tentaria o outro meio, outro contato, uma outra pessoa, mas penso que Deus não desistiria desse modo de operar a encarnação do Filho, porque optou pela encarnação do Filho. Então não sei te dizer, meu irmão, o que Deus faria, mas de qualquer forma penso que em seu plano Deus queria que esse Filho fosse unido completamente ao ser humano. Perfeito homem no sentido que em tudo igual a nós, então precisaria percorrer o caminho de uma gestação, o caminho de uma origem propriamente humana, ainda que nós possamos falar que já tem aqui um elemento distinto. Não tem o pai, não tem o sêmen de um outro homem, para dizer de maneira mais clara e mais objetiva. E eu penso, meu santo, que aqui está a beleza do amor de Deus, que não passa por cima da nossa liberdade, e aqui está a beleza do sim de Maria. Se o não era possível, o sim de Maria ganha ainda mais beleza, grandeza. Porque nós não podemos pensar, tem gente que pensa, Alex, o plano da salvação assim, Deus tem um script, igual o Mel Gibson. O Mel Gibson ele tem todo o script do que vai acontecer em todos os momentos do filme The Passion, Paixão de Cristo. Tem gente que pensa o plano de Deus assim, matematicamente, minuciosamente. Mas acontece que Deus,
A frase das nossas avós faz muito sentido. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus entra na história, ele tem claro qual é o seu projeto, mas o seu projeto se submete à liberdade humana. Que hora diz sim, que hora diz não. Veja, Alex, Pedro, um grande personagem, importantíssimo na história da nossa igreja. Só para falar de um outro exemplo. Num domingo, Jesus elogia Pedro: feliz és tu, Simão, quando ele responde: tu és o Filho de Deus. Tu és o ungido, o Messias. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi meu Pai. Na outra semana, domingo passado, afasta-te de mim, Satanás, porque não foi Deus que te revelou isso. Mas você não está pensando como Deus, está pensando como os homens. Na lógica mundana. Por quê? Porque Pedro falou para Jesus: olha, essa história aí de você passar pela cruz, nós não vamos deixar, não. Vejam, a mesma pessoa, uma hora sim, uma hora não. Então, é o Pedro do 8 ou 80, né, Alex? Porque eu falo que a figura de Pedro é profundamente intrigante. É uma figura intrigante, Pedro. Né? É o homem do 8 ou 80, muito parecido com muitos de nós. E nesse sentido, eu penso que o fato de que Maria pudesse dizer não engrandece ainda mais o gesto. E eu repito, Alex, nós não podemos pensar a história da salvação como um Deus que vai nos manipulando como se fôssemos marionetes. Tá? Não, isso não pode. Deus se sujeita ao sim, ele espera o sim, ele faz tudo pelo sim, mas ele não obriga. Não existe constrangimento. Maria não é constrangida a aceitar. Mas ela entende que esse projeto de Deus, ela fazia parte, ela era uma israelita, era uma moça que tinha todo o sonho da espera do Messias. Então, por um lado, não existe vanglória nela, não existe aquela coisa: nossa, eu sou a mãe do Salvador. Não teve. Em Maria não tem autorreferencialidade, ela é toda de Deus e toda da humanidade. Parte em seguida e fala que Maria partiu apressadamente, não ficou contemplando. Maria podia dizer, por exemplo: nossa, eu vou ter que cuidar desse filho de Deus que está na minha barriga agora, né? Vou me cuidar ao máximo. Não, partiu apressadamente, fala o texto do Evangelho, para ajudar sua prima Isabel, porque iria conceber um filho na velhice. Vejam, é alguém que não sabe pensar em si mesmo. Mas a gente encontra muitas pessoas assim, parecidas com Maria, no nosso meio. Eu já encontrei muitas Marias neste mundo. Eu encontrei, Alex, uma vez, uma senhora que, por exemplo, criou os 8 filhos. O marido, sem vergonha, abandonou, e ela levou os outros 8 filhos, assim, sabe, numa educação como mãe. Foi forte, uma mulher forte, uma mulher que foi sempre correspondendo à vontade de Deus. Então, eu digo, não precisa colocar Maria dentro de uma coisa tão extraordinária, porque o extraordinário está nisso. Ela vai correspondendo ao mistério de Deus, ela vai se deixando envolver, como tantas Marias que nós conhecemos, que são mulheres que mesmo não compreendendo, naquele determinado momento, colocam sua vida, toda a sua vida, em prol de um projeto. Por exemplo, eu falo dessa Dona Maria que criou os 8 filhos, morando praticamente numa favela, de uma cidade do interior daqui. Essa mulher pôs toda a sua vida para aqueles filhos, doação total para aquele projeto. Então eu digo que Maria aconteceu isso. Ela se empenhou em tudo, seus sonhos de casamento com José, seus projetos de vida, tudo ela colocou a serviço desse projeto de Deus. E por isso que nós católicos, nós cristãos, somos muito gratos a Maria por essa grande corresponsabilidade, por essa grande colaboração que ela deu nesse plano de salvação. E que, por sinal, ela tem um lugar todo especial dentro desse plano. Mas não podemos pensar uma Maria que tem um sininho lá dentro avisando: agora você faz assim, agora você faz assado. Maria viveu, desde o início, gente, teve que fugir para o Egito, junto com José. Então já começou, a situação começou feia logo cedo. Muito bem, Alex, obrigado pela sua pergunta, porque nós infelizmente já chegamos ao final do nosso programa. Que pena, mas olha, a gente mais uma vez renova o nosso acordo de nos
reencontrarmos no próximo sábado, a partir das 10 horas aqui, horário de Mato Grosso do Sul. E nós falamos da Imaculada, falamos de Maria hoje, por intercessão dela, essa mulher que é toda inteira entregue ao projeto de Deus, que nós pedimos que venha por sua intercessão a bênção de Deus sobre mim, sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos, também sobre as suas tristezas, os seus medos. Que desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão pela presença de todos vocês, pela participação de vocês e até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá!